Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Meu amigo, minha amiga. É um prazer revê-los através desse vídeo. Meu nome é Rubens, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gostaria de abordar com você algo que é muito importante e que poucas pessoas no mundo religioso têm tido atenção. É sobre a reverência na casa de Deus. Nós precisamos ter realmente a sensibilidade do local onde nós nos encontramos quando nós vamos para um grupo religioso. Aqui eu gostaria de ler com você o que nos diz o livro de Êxodo, no capítulo de número 25 e o verso de número 8, quando o Senhor Deus disse para o homem Moisés: "E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles." O Senhor Deus pediu para que Moisés avisasse para os filhos de Israel que eles construíssem um santuário. E o que se constitui um santuário? O nome já diz: coisas santas. Um santuário não pode ter coisas ímpias, malignas. Um santuário realmente tem coisas que são consagradas, coisas consagradas. E quando nós estudamos o livro de Êxodo, nós vemos que cada móvel daquele, desde o pátio, o Santo e o Santíssimo, tinha uma representatividade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Deus, através de Moisés, escreveu no livro de Levítico, no capítulo 19, verso 30, como que o Senhor Deus considerou o lugar em que ele iria habitar. E em Levítico 19, verso 30, diz assim: "Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor." O santuário é para ser reverenciado. Tem muitas pessoas que chegam num local chamado casa de oração e eles se portam como se estivessem num clube social, como se estivessem no estádio de futebol, como se estivessem no ginásio de esportes. Eles não prestam atenção que estão entrando na casa do Senhor Deus Todo-Poderoso. E começam então agora ali aquele espírito de inquietação. Conversas paralelas e vulgares, cochichos e risos, mascando chiclete, conversando antes, durante e após o sermão, não prestando atenção no sermão que está sendo pregado e muito menos, às vezes, deixando alguém que está do lado, no banco da frente ou no banco de trás também ouvir. Toda hora levantam-se para ir lá fora atender o celular, ou para ir a um banheiro, ou para ir tomar água. E nós precisamos ter um cuidado de que nós não estamos na nossa casa. Nós estamos na casa do Senhor Deus Todo-Poderoso, onde olhos invisíveis estão repousando sobre cada adorador. O que me chama a atenção é que quando eu estudo a Bíblia, eu vejo que anjos que nunca pecaram, em volta do trono de Deus, eles mantêm reverência, mantêm respeito. E um pobre ser, um pobre humano, pecador, se coloca de um modo indigno na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que disse Deus das coisas consagradas ao seu culto? No livro de Levítico, capítulo 27, número 28, o Senhor diz assim: "Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor." O momento da devolução dos dízimos, votos e ofertas. O momento da oração intercessora. O momento da mensagem musical. O momento da ministração da augusta palavra. É algo santo, é algo nobre, é algo solene. Fazer com respeito de mente e coração e desejo diante da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que o Senhor Deus mandou que Moisés tirasse os sapatos quando Moisés estava junto da sarça ardente? O Senhor Deus nos diz isso aqui, ali no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Deus continuou: "Não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." A presença de Deus santificou aquele lugar, queridos. Onde quer que Deus se encontre com seu povo, esse é um lugar santo. Como que você se comporta na igreja onde você congrega? Quando você está ali entrando na casa de oração, você se achega e se assenta nos bancos, à cadeira, e fica aguardando o momento do louvor? Ou você fica ali andando de um lado para o outro, rindo e conversando, totalmente despretensioso, sem saber aonde se faz presente? Precisamos tomar cuidado com essas coisas.
Depois que foi terminado a construção do tabernáculo, que outrora o Senhor Deus havia pedido para o povo, o que aconteceu? A Bíblia nos diz ali no livro de Êxodo, capítulo 40, verso 34. Então a nuvem cobriu toda a congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você viu aqui o que aconteceu? Esse é o primeiro momento. O segundo momento também aconteceu quando Salomão substituiu esse santuário móvel por um templo fixo, que é chamado o Templo de Salomão, como popularmente nós chamamos. Nos dois momentos, o Senhor Deus ele veio numa nuvem e encheu aquele local. A glória do Senhor se fez presente. Dá para imaginarmos uma coisa dessa? A minha mente humana, a sua mente humana alcança isso? De ter a sensibilidade de que o Senhor Deus se faz presente no momento do culto? Enquanto as pessoas, muitas vezes, nos cultos, ficam ali pulando e gritando, e é um falatório geral, uma verdadeira balbúrdia, e você não entende nada, aquela confusão religiosa, e os barulhos dos sons, e aquelas gritarias, e aquelas luzes piscando. Precisamos realmente ter o senso e o cuidado e fazermos com que o nome de Deus seja honrado e glorificado através da nossa presença na casa de oração. Por que devem todos mostrar respeito pela casa de culto? O livro de Abacuque, capítulo 2, verso 20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Nós não estamos na nossa casa. Nós não estamos num parque de diversão. Nós não estamos num clube para um encontro social entre amigos. Nós estamos na casa de Deus, na casa de oração. A falta de reconhecimento disto, queridos, leva muitos a deixarem de manifestar pela casa de adoração o devido respeito. Nada parece ser mais apropriado para o culto divino do que a reverência e o silêncio na casa dos cultos, em cujo interior só se deve ouvir o som das orações, os louvores e as ações de graça a Deus. Tanto ao entrar como antes de sair da casa de Deus, é altamente apropriado e constituir excelentíssimo proceder que cada adorador incline a cabeça por alguns momentos em oração silenciosa. As pessoas pulam, elas gritam, elas entram num estado de êxtase, arrastam as cadeiras para os lados. Alguns chegam ao ponto de subir em cima dos bancos. Misericórdia! Como é que pode uma coisa dessa? Precisamos realmente tomar muito cuidado com isso. Como que o Senhor Jesus Cristo manifestou a consideração pela santidade da casa de Deus? No Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11, do verso 15 até o verso 17, eu quero ler com você. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores? Covil é esconderijo. Salteadores é quem toma coisas inadequadas. A casa de oração de Deus, nesses últimos dias, meses e anos, tem sido realmente, infelizmente, tratado de um modo muito vulgar, de um modo muito relaxado. As pessoas estão perdendo o senso do local onde elas realmente se encontram. E é um verdadeiro covil de salteadores. É vergonhoso dizer, é triste dizer, mas é fato. Que eu e você possamos ter a certeza e a convicção que da próxima vez que entrarmos na casa de oração, que nós não estamos em um lugar qualquer, em um lugar vulgar, em um lugar mundano. A Bíblia nos fala de dois homens que eles pagaram com a própria vida por terem feito algo que era totalmente inapropriado na casa de Deus. Eu quero ler com você
o versículo de número, capítulo 10, e o versículo de número 1 e 2 do livro de Levítico. Levítico 10, versos 1 e 2. Como que Deus puniu a Nadab e Abiú por eles oferecerem fogo estranho, comum no tabernáculo. A Bíblia diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho, diz a Bíblia, perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Trouxeram fogo estranho para a casa de Deus. Eu tenho levado fogo estranho para a casa de Deus? Você que está me ouvindo tem levado fogo estranho para a casa de Deus? Se Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, não foram poupados, nós precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos tomar muito cuidado pela reverência na casa de Deus. Para que fim nós somos exortados, alertados a reter a graça? A Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo 12, verso de número 28 e verso de número 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Você entendeu o que eu li aqui? No livro de Hebreus, capítulo 12? Nós somos chamados a servir a Deus de um modo agradável, de um modo santo e com reverência. Não é de um modo frouxo, relaxado, vulgar, com êxtases. Precisamos realmente tomar essa ciência em nossas vidas. Eu gostaria de terminar com você lendo o que nos diz a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o verso de número 20. Quem está presente em todas as reuniões efetuadas em nome de Cristo? Vamos ver. O Senhor Jesus Cristo falou: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. O Senhor Deus estará no meio, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, independente das multidões. Porque muitas vezes ele não se faz presente nas multidões. De repente você pode ir para um lugar onde tem ali 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, mas pelo modo como está sendo conduzido tudo aquilo, você realmente acha muitas vezes que Deus se faz presente? O Espírito Santo está ali agindo? Precisamos ter essa certeza, essa convicção de nos colocarmos na presença do Senhor Deus Tanto-Poderoso, com santa reverência, tal qual os anjos a quem Isaías viu, e com 2 asas voava, com 2 asas cobria os pés, e com 2 asas cobria o rosto, em sinal de reverência. Como falei no início, torno a repetir, anjos que nunca pecaram, mantêm-se com respeito, com dignidade, da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Enquanto nós, seres humanos, pobres, mortais, pecadores, nos prostramos de um modo indigno. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.